Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. Nesta semana, o Imparável recebe Leilane Figueira do Nascimento, uma média de 41 anos, uma mulher que transformou adversidade em superação e inspiração. Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e atualmente morando em Araruama, Leilane conciliou os desafios de ser mãe, esposa e estudante enquanto enfrentava uma das maiores batalhas, se não a maior batalha de sua vida, um diagnóstico de câncer. Mesmo diante dessa situação difícil, ela não desistiu do sonho de se tornar servidora pública. Leilane se dedicou intensamente aos estudos, cuidando do filho pequeno e administrando a casa. Estudava enquanto cozinhava, levava o filho à escola, realizava as tarefas domésticas. Com uma força incrível, conseguiu ser aprovada em 2 concursos públicos municipais, incluindo também o cargo administrativo da Secretaria de Educação. Essa conquista veio no momento em que ela enfrentava o diagnóstico de um tumor maligno, provando que fé, resiliência e determinação podem vencer qualquer obstáculo. Hoje, Leilane celebra a estabilidade no emprego, a oportunidade de contribuir com a educação e a alegria de estar mais perto do filho. Sua história é um exemplo que é possível se superar e desde que você acredite no poder dos seus sonhos. E é com muito orgulho que dizemos que a Leilane foi aluna e é aluna do GRAN. Leilane, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Leilana, perdão, você teve uma infância difícil, conturbada, mas também com muitos momentos de alegria, brincadeiras de rua e com sonhos que você cultivava. Como é que foi essa fase da sua vida e como essa fase influenciou o restante da sua caminhada? A gente sempre teve muitos altos e baixos, né? Algumas outras questões mais complicadas, né? Que é até difícil de citar, mas não foi uma infância tão tranquila. A gente passou por diversas coisas, né? Mas eu sempre tive um pai muito guerreiro, uma mãe muito guerreira, né? Também foram fontes de inspiração para mim. E eu, quando pequena, assim, eu sempre fui muito sonhadora, mas por abraçar muitas coisas de início, assim, nunca tive muito foco no que realmente gostaria de fazer. Eu acho que quando a gente tem tempo, né, para se empenhar mais alguma coisa, né, para estudar, a gente não tem muita cabeça, né? A gente não tem muita maturidade. E eu nunca imaginei, né, ter essa oportunidade já nos meus 40 anos, que foi quando eu comecei realmente a querer realmente a estudar mais, né? Tem a minha melhor amiga, por exemplo, na escola, né, que a gente não leva às vezes as coisas muito a sério, né? E a gente não percebe depois, quando a gente chega, a gente não concurso, a importância que tem de se estudar, né? Desde muito jovem, de levar as coisas muito a sério, porque muitas matérias que a gente aprende no ensino médio, depois a gente vê ela ali diante de uma prova de concurso, então a gente precisa levar a sério desde o início. E uma amiga minha, né, quando eu comecei a estudar matemática, física e química, aí eu fiquei, assim, bem chateada com a escola. Comecei a ficar um pouco desgostosa na escola, e aí a gente passava cola e tal, e aí depois uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, ela brinca comigo, né? Não é possível, você virou CDF com 40 anos, você resolveu estudar tudo com 40 anos, e ela brinca muito comigo com isso, né? E aí, como eu digo, sempre é tempo, né? E o tempo é hoje. Então você não se considerava uma boa aluna na escola? Eu nunca fui repetente, nunca teria tanto problema dentro de sala de aula, mas eu acho que faltava maturidade e de absorver naquele momento tudo que eu precisava. Eu estudei num bom colégio, mas eu acho que faltava um pouco de maturidade para absorver tudo que eu precisava, tantos professores brilhantes que eu tive, né? Estudei numa escola boa, particular, graças a Deus, e poderia ter absorvido mais. Essa maturidade em querer estudar e aprender veio depois com o tempo. Você mencionou que voltou aí intensamente aos estudos com 40 anos. O que você fez aí desde o momento que você se formou do ensino médio até essa retomada pensando nos concursos? Eu estava já cerca de 17 anos fora da escola, desde que eu terminei a faculdade, fora da sala de aula. Voltar para a sala de aula foi uma emoção muito grande para mim. Eu me senti muito emocionada de sentar na carteira, de abrir um caderno novo, um material novo e começar a estudar novamente. E eu, quando finalizei o ensino médio, fiz o curso de segurança do trabalho, do Senai, e depois, mais à frente, quando já tinha uma condição até de ajudar um pouquinho os meus pais, eu fiz faculdade de gestão ambiental. E desde então, atuei na área de segurança do trabalho muitas vezes, em muitas obras, construção civil, trabalhei de serviço para a Reduc, para a White Martins, que são empresas conhecidas aqui no Rio de Janeiro. A Reduc é uma refinaria da Petrobras. Atuei numa obra de selo verde, né? Coordenei a parte ambiental de uma obra, para que a obra adquirisse selo verde, construção sustentável.
E toda a minha vida foi administração, em tudo. Que é a área que eu amo, tenho prazer, gosto de administrar, gosto de organizar, gosto de planejar. Eu faço isso na minha vida. Até numa festa, para mim, tudo tem que ser muito planejado e organizado. Então, eu amo a área administrativa. Até quando eu entrava, já entrei em empresas como técnica e acabava indo um pouco para a área administrativa e querendo coordenar e gerenciar. Cheguei a entrar uma vez numa empresa como técnica e gerenciei essa empresa por amar e ter muita experiência e alguns cursos de aperfeiçoamento na área administrativa também, que é a área que eu atuo hoje. Eu passei para 2 funções, mas acabei escolhendo a área administrativa. Sim. Você teve seu filho e decidiu se organizar para se dedicar exclusivamente aos cuidados dele. Sim. Quando meu filho nasceu, não foi planejado por mim, foi planejado por Deus. Eu não gosto de falar que foi um acidente. Foi planejado por Deus. E quando ele nasceu, eu conversei com meu marido e ele disse, olha, vamos segurar o que der, a gente está numa cidade distante de todo mundo, e era eu e Deus, e eu parei a minha vida profissional para cuidar do meu filho e para ser o melhor que eu pudesse ser na função mais importante que eu recebi na vida, né? Que é ser mãe. Então, por 8 anos eu cuidei do meu filho, não tinha os meus pais por perto, não tinha com quem deixar, não queria deixar com estranhos, e sabia que no tempo certo, em um determinado momento que eu fui mãe, eu nem imaginava um dia voltar a estudar. Eu cheguei a ficar um tanto acomodada na função de mãe, de esposa, de dona de casa, e não imaginava um dia voltar a estudar e me tornar uma servidora pública. Mas eu não me arrependo e faria tudo de novo, né? Cumpri a minha missão de mãe, principalmente nos primeiros anos da formação do caráter do meu filho, até que os meus pais vieram morar mais para perto de mim, e aí agora eu tinha tempo para trabalhar. E aí é coisa de Deus, porque eu resolvi na cabeça, eu não quero entrar em qualquer coisa. Eu ouvi tanta coisa, como mãe, como dona de casa, tem que ajudar. Eu fui chamada até de madame, né? Como se uma dona de casa e uma mãe não trabalhasse, não administrasse um lar, que é uma função também muito importante, né, na vida de uma mulher. E ser mãe é a função mais nobre e mais bonita que eu recebi na vida. E quando os meus pais vieram morar aqui, eu tive novamente a oportunidade de trabalhar. Foi quando eu coloquei na minha cabeça, muita fé, muita perseverança, eu coloquei na minha cabeça, quer saber? Eu não quero fazer qualquer coisa, eu vou estudar e vou passar no concurso público. Eu simplesmente falei isso. E por que concurso? Você tinha alguma referência? Alguém na família viu alguma coisa? O que a gente pensa, em primeiro lugar, é a estabilidade, né? A segurança. E eu busquei esse futuro para minha família, para o meu filho. É o que a gente pensa em primeiro lugar. Eu não sei explicar realmente o que me deu. Acho que foi coisa de Deus. Eu quis um desafio a mais. Eu não quis, depois de tanto tempo, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu renunciei, de tanto que eu cuidei de todo mundo e não cuidei de mim. E eu sempre trabalhei, sempre fui uma excelente profissional. Onde eu entrei, as portas, né, sempre ficaram abertas quando os momentos que eu tive que deixar e tal. E eu esqueci de mim em alguns momentos, da profissional que eu era, para virar só uma mãe cansada, porque é um trabalho muito árduo. E eu não sei nem te dizer de onde que veio essa inspiração inicialmente, mas veio na minha cabeça que eu queria ser aprovada no concurso público, eu acho que pelo desafio. Comecei até brincando um pouco, abri o concurso na minha cidade, e aí eu falei assim, eu acho que vou fazer esse concurso, eu já estou aqui, de repente consigo alguma coisinha. Foi meio assim, meio de forma despretensiosa, e peguei uma apostila de banca de jornal, comecei a estudar. É claro que nesse primeiro eu não passei, eu sequer me classifiquei, fui muito mal, mas eu percebi que quanto mais eu estudava, mais eu queria vencer aquele desafio. Quanto mais eu estudava, mais eu avançava. Cada concurso que eu fazia, eu subia um degrau. Cada concurso que eu fazia, eu treinava mais um pouquinho. E eu percebia que eu estava criando um amor pelos estudos que eu não tinha antes. Eu sempre gostei muito da área de humanas, mas as exatas me fizeram desgostar um pouquinho da escola. No final das contas, eu assisti tantos conteúdos e tantas coisas que o que foi para mim a maior inspiração foram os diversos professores que eu tive, as coisas que eu ia assistindo, os conteúdos que eu vi pelo YouTube, as aulinhas que eu fiz presencial. Eu fui vendo tantos grandes mestres que eles foram me inspirando a continuar. E eu dizia assim, nossa, meu Deus, mas esse cara absorve tanta informação junto, como ele consegue? Aí eu pensava que eu queria ser como eles, como a minha mãe é professora, a minha sogra é professora. Eu tenho uma grande admiração por essa profissão e quando realmente eu me engajei em estudar, eu digo que foram os meus professores os maiores incentivadores, até mesmo vocês que estavam tão distantes. Quando eu vi a história do Aragonê, de quem sou fã, eu falo disso para as pessoas. Você sabe da história do vendedor de cachorro-quente que virou juiz? Gente, isso é grandioso demais.
e fazia a gente acreditar que a gente podia alcançar cada vez mais. O primeiro concurso que eu entrei, depois que eu fiz o concurso para Araruama, eu fiz também para Iguaba, que é uma prefeitura bem ao lado da minha cidade, e aí eu já consegui ser classificada. Não passei tão bem, mas consegui a classificação no segundo concurso que eu fiz. E isso me impulsionava. E aí eu fui conhecendo esses professores e querendo avançar cada vez mais, porque eles me inspiravam muito. Durante a sua preparação, você recebeu uma notícia muito, muito difícil, um diagnóstico de câncer, encontrou-se um tumor maligno, né? E como é que você lidou com essa notícia? Como é que ficou esse projeto diante dessa bomba, né? Vamos dizer assim, que a vida lhe apresentou? Eu já estava, depois que eu fiz esse concurso para Iguaba, eu fiz duas provas, as duas provas da Polícia Civil, que foram duas provas bem complicadas, e eu consegui também atingir um resultado muito bom. Na prova de investigador, eu fiquei por uma questãozinha informática, depois vim a saber que algumas já foram até anuladas, mas aí eu já estava completamente fora, até para TAF, para tudo, já estava fora de preparação. Consegui bem na prova da Polícia Civil, e depois que eu fiz essa prova da Polícia Civil, uma prova de prefeitura para mim seria muito simples. Então eu estava muito engajada. Eu fiz a prova da Polícia Civil, mas que assim, por incentivo, né? Não seria uma coisa que, não era uma coisa que eu queria tanto, porque isso faria com que eu ficasse mais distante de casa e o meu filho, eu ainda precisava atender as necessidades do meu filho, que é a que eu penso em primeiro lugar. Quando saiu o concurso para a Prefeitura de Saquarema, eu quis muito, muito, e eu me sentia muito preparada por ter acabado de passar pelas provas da APSERG. E faltavam 2 meses para a prova, e eu senti um nódulo na minha mama, e eu fui imediatamente, procurei um médico, fiz uma mamografia, e essa mamografia já me condenou. Perdão da palavra, né? Mas na mamografia eu já estava em alto risco, né? Para câncer. Eu fiz a primeira prova do edital de educação no dia 22 de janeiro, já com essa notícia, com a cabeça a mil, mas tentando mantê-lo no lugar, tentando esquecer um pouquinho daquele quadro que eu viria enfrentar e colocando meu foco na prova, mas eu não parei. Eu vi o nome do canal e imparável foi tudo que eu fui no ano de 2023. Eu não aceitei o primeiro não e eu não me permiti parar. Eu tentei o tempo todo e além do diagnóstico, de tudo que eu estava vivendo. E eu fiz essa primeira prova já com esse diagnóstico, já com essa suspeita, mas sem diagnóstico. E eu fui aprovada nessa primeira prova do edital de educação, na mesma prefeitura. E depois eu fiz a segunda prova, 10 dias depois que eu já tinha o diagnóstico confirmado com o resultado da biópsia. Fiz a segunda prova, já sabendo que eu estava com câncer, e sem saber o que seria. E eu tive um anjo, que foi um professor que a gente se conheceu também através de uma plataforma, estudei muito com ele também, estudei muitos conteúdos que me ajudaram também, desde a PSERG, estudei muito com o GRAM, PSERG, as maratonas de véspera, estudei muito, me ajudou muito na prova. Estudei para Saquarema com o professor Lucas, que me ajudou muito também, que foi uma plataforma online, eu precisei deixar o curso que eu estava fazendo por causa do meu filho, porque eu estava levando ele, estava sacrificando muito ele, eu levava ele para o curso, ele é bem elétrico, ele fazia uma bagunça no curso, aí eu parava, tinha que atender ele, tinha que ver o que ele queria, e a gente ficava praticamente o dia todo estudando, aí eu já estava estudando junto, para a Polícia Civil, para Saquarema, e todo tipo de conteúdo que eu pudesse também absorver, tanto pela internet quanto no presencial, mas aí depois eu tive que deixar o presencial, e conheci esse meu professor, que cheguei a dizer para ele, né, o que estava acontecendo, o que estava passando, e ele me deu um tremendo incentivo, dizendo que olha, o edital não prevê nenhuma doença incapacitante, o que te impeça de você avançar. Então, continua avançando, continua acreditando. Ele me deu muita força para continuar. E foi o professor que fez o meu recurso administrativo. O professor Lucas Nunes. Eu agradeço muito a ele por estar aqui hoje. Por isso que vocês são, para mim, uma fonte de inspiração, porque foi um professor que fez o meu recurso. Eu fiz a prova tentando não colocar a cabeça na doença, né? E tentando focar tudo que eu pudesse, parar, raciocinar e pensar com tranquilidade, com calma, e graças a Deus eu tenho uma excelente memória, a minha memória me ajudou muito com isso, consegui fazer a prova com muita tranquilidade, foi uma prova um pouquinho mais difícil que a primeira, e eu recebi a aprovação da primeira prova, peguei o resultado do gabarito no mesmo dia que eu peguei o diagnóstico, o resultado da biópsia. Então, de manhã eu peguei o resultado da biópsia, meu Deus, eu estou realmente com câncer. E à tarde eu peguei o gabarito da prova. Ai, que legal, passei no concurso público. Foi um mix de emoções por um dia só,
e eu tentava assimilar tudo aquilo na minha cabeça, porque eu não sabia o que seria. Eu levava, todo mês de janeiro, eu levava os cadernos para o hospital, eu andava com caneta para lá e para cá, com resumo embaixo do braço, e levava mochila, aquelas coisas, eu estudava dentro do hospital, já fazendo os primeiros exames, as primeiras consultas. Estudei dentro do hospital, tentando não permitir que aquilo me parasse. Imparável. Eu tentava não colocar minha cabeça naquilo. E com muita fé em Deus, eu queria, tanto na minha cura, quanto na minha aprovação. Fiz a prova, fui aprovada na primeira, peguei esse resultado, e aí depois a banca mudou o gabarito, e por causa de 2 questões eu caí algumas posições, estava dentro do número de vagas, mas de qualquer maneira sempre chama, um pouquinho mais, eu ainda estava próximo, mas eu caí posições. E eu fiquei muito preocupada com aquilo, foi outro mix de emoções. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, agora que eu consegui, que eu estava dentro, eu não acredito, demorou tanto, custou tanto, eu estou já há tanto tempo estudando, tentando, e batendo na trave, e agora que eu consegui, a banca mudou o gabarito. E aí, mesmo assim, eu acreditei. Eu creio que eu estou dentro, de qualquer maneira vão chamar, porque a prefeitura necessitava e realmente me chamariam mais do que o previsto. E aí depois eu peguei o resultado da segunda prova, que é a função que eu atuo hoje, função administrativa. Eu peguei o resultado da segunda prova. E como a prova estava muito difícil, muito mais difícil do que a primeira que eu fiz, eu nem acreditei muito. Eu acho que assim, eu perdi a minha chance naquela primeira. Agora que eu consegui entrar, eu perdi a minha chance. Eu estava tão nervosa que eu nem joguei lá no pesquisar o meu nome. Eu fiz assim, com o celular para cima, para ver se eu achava alguma coisa. Quando eu coloquei o dedo em cima da tela do celular, o meu dedo já estava em cima do meu nome. E eu passei em 14º lugar. Só que, no meio do caminho, havia um câncer no meio do caminho, como eu costumo dizer. Eu fui imediatamente convocada, porque eu passei em 14º lugar, e eu estava no meio da quimioterapia. E eu não sabia o que eu ia enfrentar o ano todo. Passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Eu estava no meio da quimioterapia quando eu fui convocada, e isso é uma decisão da médica, eu não contesto, ela é médica, não eu. Por estar no meio desse tratamento, a médica me declarou inapta. E foi um balde de água fria, né? Porque foi uma coisa que eu quis muito e eu já não sabia a insegurança da primeira função que eu passei. Como eu tinha caído posições, eu fiquei insegura em relação à primeira que eu passei. E esse meu professor, meu mentor, Leilane, acredita e tal, vai chamar, de repente você tem uma chance nessa segunda função, porque você não passou, você caiu posições, pode ser que ele chame mais à frente, você já concluiu o tratamento. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu queria tanto essa, né? Porque essa é a minha área, né? A área que eu amo atuar. Mas vamos lá, alguma coisa dessa vez vai sair. Então ele fez um recurso administrativo para mim, pediu para que eu escrevesse o que tinha ocorrido, ele fez um recurso administrativo para mim. E hoje em dia, para mim, eu penso, como eu sempre trabalhei, não sei se você tem muito noção em relação à distância, mas aonde eu morava, até o centro do Rio de Janeiro, era trem, ônibus e metrô, tudo num dia só, e depois saindo de lá para estudar, para fazer faculdade, depois trabalho o dia inteiro em construção civil. Eu já pelei muito por aí, já fui assaltada, já fiquei embaixo de ônibus, escondida embaixo do banco, porque estava tendo tiroteio. E eu queria muito trabalhar mais perto de casa, para que eu não deixasse de atender com meu filho. A minha mãe tem um quadro de fibromialgia, e ela segura um pouquinho, mas não pode segurar tudo. Então, eu precisava trabalhar próximo para sair e continuar dando assistência para ele. Era esse o meu sonho. Mesmo que me desse, eu acho que nem tudo é dinheiro. Hoje em dia, eu tenho uma carreira estável, eu sou servidora, mas eu tenho satisfação naquilo que eu estou fazendo, e principalmente me sinto muito feliz por poder sair no horário, estar perto de casa e chegar ainda com um dia claro e atender as necessidades do meu filho. Então, o meu professor fez esse recurso administrativo para mim, e foi um certo tempo de espera, porque a prefeitura estava em cima desses 2 concursos. A prefeitura agiu com total transparência comigo, eu sou grata por isso também. O diretor de RH com total educação em todo o meu processo. E foi um tempinho de espera, eu conciliava o tratamento com as idas na prefeitura para procurar saber, eu não desisti. Eu insistia, eu procurava saber, e aí, como é que está como é que está agora, e andou mais alguma coisa e tal. E, ao mesmo tempo, eu conciliava com o tratamento no centro do Rio de Janeiro, morando aqui agora na cidade da região dos Lagos, bem distante, saindo 4 horas da manhã de casa para chegar às 7h30 no hospital. E eu tentava organizar a minha cabeça para continuar acreditando, tanto de um lado quanto do outro, e tudo daria certo. Eu me lembro que eu tinha 2 pastas, né? A pasta do tratamento e a pasta do concurso. Tinha vezes que eu trocava
os exames de uma pasta para outra. Ai, meu Deus, eu acabei de fazer esse exame aqui no hospital, isso aqui vai valer, tá na validade ainda para o concurso, eu acabei de ser chamada. E trocava os exames, porque eu tive também a segunda convocação, dessa segunda função. E aí fiquei na expectativa dessa, tanto do recurso, né, ser deferido, quanto de ser chamada para a segunda função um pouquinho mais à frente, que era uma função que eu não queria tanto, mas o que viesse, né, eu receberia de bom grado. Já fui chamada também para essa segunda função em setembro. E eu ainda faria uma cirurgia em outubro. E aí foi mais um motivo de preocupação, de incerteza. Eu tive que acionar o modo fé e acreditar que tudo daria certo, né? Que Deus me daria essa dupla honra, como deu. Em outubro, eu fiz a cirurgia, e aí a torcida foi ao contrário. Eu estava torcendo para me chamar logo. Em outubro, a torcida foi ao contrário. Ai, meu Deus, tomara que não chame agora, porque eu ainda tenho que fazer a cirurgia, eu vou ficar no repouso da cirurgia, eu não vou poder me apresentar. Fui convocada em setembro para essa segunda função, e aí o médico não me deu apto nem nato. Como era uma situação atípica, ele me encaminhou para a junta médica da prefeitura. Em outubro, fui novamente até a prefeitura e meu recurso foi deferido. Eu até brinquei que foi um presente de Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e combate ao câncer de mama. E foi em outubro que meu recurso foi deferido. Eu consegui passar pelo médico no início de dezembro, pela junta médica da prefeitura, e aí ainda tinha radioterapia pela frente. Foi um ano de muita batalha e de 2 lutas, e eu não desisti de nenhuma das 2. E eu acreditava, eu vou ficar boa, e esse recurso vai ser deferido e vai dar tudo certo. Eu vou comemorar duplamente. Eu fiz 40 anos, né? No ano de fevereiro de 2023, falta um mêsinho para eu fazer 42 anos. Eu fiz 40 anos em fevereiro de 2023 e faria a minha festa de 40 anos, que foi adiada por conta da doença, porque eu descobri, confirmei no final de janeiro, e eu não tive cabeça para fazer festa. E esse ano, 2024, eu comemorei o que eu não comemorei no ano passado, eu comemorei o fim do meu tratamento e eu comemorei a minha posse. Então, a honra foi dupla. Em dezembro de 2023, eu passei pelo médico, e em janeiro de 2024, eu estava fazendo radioterapia, estava dentro de uma van no centro do Rio de Janeiro, voltando do hospital, no Lins de Vasconcelos, e eu recebi a ligação da prefeitura. E foi o momento que eu fiquei mais feliz, porque o resultado de muita insistência, de muita oração, de muitas pessoas, de toda a assistência do professor Lucas Nunes me deu. Em nenhum momento ele soltou a minha mão, ele esteve junto comigo. Eu recebi a ligação e ele disse, olha, você foi declarada apta para as 2 funções. Agora você tem que escolher. Então eu não tinha nada, porque foi um ano de incertezas. E a procuradoria da prefeitura deferiu o meu recurso e me deu a oportunidade de escolher a secretaria, escolhi a Secretaria de Educação, escolhi trabalhar em administração escolar, porque pensei que a escola seria para mim também uma novidade e seria um ambiente onde eu poderia atuar também numa área que eu gosto também, que é a área do teatro, a área da arte, a área da dança. De vez em quando eu deixo um pouquinho a burocracia, me envolvo com os alunos, me envolvo com as festas, isso me dá uma tremenda satisfação. Deixo um pouquinho a administração, deixo um pouquinho o papel e consigo me envolver em tudo isso, ou seja, eu tenho satisfação, hoje em dia, muita satisfação no que eu faço. Então, eu fui nomeada em janeiro, comecei a trabalhar no início de fevereiro. Fiz praticamente já um aninho aí, né, dentro como concursada, depois de muita luta, depois de muita batalha, depois de me sentir um pouco desacreditada em relação a algumas coisas, e perceber que nada vem fácil, né, tudo é batalha. Nesse mês de janeiro, enquanto eu fazia radioterapia, como eu ainda não sabia o que ia acontecer, comecei a estudar pelo GRAM, também, na plataforma, para o concurso da Câmara de Cabo Frio. O professor Bruno Eduardo, maravilhoso na parte de administração, professor Fabrício, eu conversava com eles, eu fiquei um mês praticamente na casa da minha irmã, porque eu moro muito distante do hospital, e a radioterapia era todo dia, eu tive que ficar distante da minha casa e da minha família, que foi outro processo, para que eu concluísse a radioterapia. E eu fiquei lá no quartinho solteiro que a minha irmã tinha, estudando ali. Eu conversava com o Bruno, eles não sabem, mas eu conversava com o Bruno e com o Fabrício, assim, pelo telefone. Meu Deus, esse conteúdo é muito bom e tal. Não, é verdade. E ali foi a minha companhia no mês de janeiro. Só que, realmente, eu estava muito esgotada pelo ano de 2023 que eu passei, né? Mas a gente não deve parar, a gente tem que continuar estudando, tem que continuar acreditando, né? E, graças a Deus, eu tenho esse 1 ano aí já de exercício, com muita satisfação nisso que eu estou fazendo, o câncer está em remissão, eles não declaram cura, eu acompanho ainda, por pelo menos 5 anos, continuo fazendo as visitas ao hospital, e eu não sei se dá para ver, mas esse foi o caderno que eu estudei para
Saquarema. E esse caderno eu comprei, eu ainda não tinha começado a estudar, esse caderno eu comprei, e esse caderno tem a mensagem aqui, eu não imaginava que eu precisasse de tanta, mas esse caderno está escrito aqui, tenha fé. E foi o caderno que eu estudei com o concurso. Eu li essa mensagem assim, é isso aí, fé na aprovação, fé na vida, fé em mim também, porque a gente tem que acreditar na gente. Só que eu não imaginava que eu ia ter que ter uma fé desse tamanho para passar por essas duas lutas. E no final das contas, hoje em dia, valeu a pena, faria tudo de novo. E celebro com muita alegria. A minha função, a minha posse, hoje ser uma servidora pública, vale muito a pena. Agradeço muito a todos os professores que me inspiraram. Vocês, às vezes, assim, vocês fazem tudo online, mas não tem, assim, a dimensão do quanto vocês conseguem nos alcançar com cada exemplo, com cada fala, com cada incentivo. Eu assistia também, eu acho que o Palazzo, não é isso? O Gran também, e os incentivos que vocês davam. Vocês, muitas vezes, parecem acreditar mais na gente do que a gente mesmo. E tudo que, às vezes, em alguns momentos, eu colocava como impedimento em relação a algumas coisas, alguns professores e mestres, né? Uma coordenadora do curso, quero muito agradecer a Evelyn, coordenadora do primeiro curso que eu fiz. Tudo que eu colocava no impedimento, ela, não, vai, faz, tira agora, você consegue e tal. Professor Otto Rocha, estudei, esse professor, a gente começou numa turminha também para a Serge, o curso deu um problema e ele abraçou a turma e abriu a turma na garagem da casa dele para a gente continuar estudando. E, em especial, ao meu querido professor Lucas Nunes, que me ajudou preparando o meu recurso. Eu estudei com ele, Lei Orgânica da Cidade, História e Geografia de Saquarema, e todos os conteúdos, a riqueza de conteúdos que o GRAM tem, também pelo YouTube, nas maratonas, em todos os professores que foram uma grande fonte de inspiração para mim, para que eu olhasse para vocês e quisesse ser como vocês. E isso nos inspira muito. Eu agradeço muito. Leilane, parabéns pela dedicação. Imagino que deve ter sido muito difícil, exigiu muita fé e você conseguiu canalizar essa fé em prol da transformação da sua vida, da sua família. Qual conselho você daria para alguém que está passando por um momento difícil, alguém que talvez está tendo sua fé testada, seja por meio de um desafio profissional, um desafio pessoal, e nesse meio termo a pessoa está tentando também estudar para concursos e não tem conseguido os resultados esperados? Qual conselho você daria para esta pessoa não desistir? Eu acho que se a gente esperar ter muito tempo, a gente não tem. Hoje em dia ninguém tem muito tempo. Eu acho que a gente tem que começar, não desistir, ter foco, renúncia. Renunciei festinhas, saídas, aniversários. Algumas pessoas falam para mim, você está estudando de novo? Mas você ainda está estudando. Principalmente depois que eu passei e continuei estudando. Não, mas você está estudando de novo? Isso mas estudar a gente não pode parar nunca. Eu entendo que em todo esse processo, a fé me sustentou, me deu segurança, né, em primeiro lugar, e eu acreditava que de Deus seria a última palavra. E se você acha que é tarde, eu vou fazer 42 anos daqui a um mês, o tempo é hoje, o tempo é agora, e as coisas têm o tamanho que você dá. Como, por exemplo, eu passei por um câncer, não passei prostrado, não. Eu ri até da minha careca. Eu fiquei completamente careca, esse cabelo é o cabelinho que já cresceu após a quimioterapia, o meu cabelo era quase na cintura. É um dos piores processos na vida de uma mulher, é perder os cabelos, e ainda no meio disso tudo, tentando alcançar o meu objetivo dentro do concurso. E aí a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente pensa que vai faltar força, mas nesses momentos de fraqueza, certamente Deus sempre nos assiste, Deus nos fortalece. E eu fui tomada de uma força, de uma vontade de viver, de uma vontade de conseguir essa aprovação, de uma fé que tudo fosse dar certo. Eu não parei, eu não desisti, eu fui imparável, eu fui indesistível, eu não aceitei os primeiros nãos. E o tempo é hoje, o tempo é agora. Você tem que começar, você tem que acreditar, você tem que ter foco, você tem que renunciar e você tem que lutar. Porque se você para de lutar, aí não tem mais o que fazer. Aí você já declara que perdeu a batalha antes mesmo de começar. E eu decidi na minha vida não permitir, né, perder essa batalha. Eu desisti. Eu decidi lutar até o fim. E eu acho que eu insisti e forcei muitas portas e não aceitei o não que eu recebi e, graças a Deus, eu acho que Deus imaginava... Eu acho que eu vou abrir, que ela está forçando muito essa porta. Então, é sobre continuar. É sobre acreditar que, acima de tudo, Deus nos assiste. Principalmente quando a gente passa por esses vales, por esses desertos, por esses processos que certamente só nos fortalece. Em fevereiro desse ano, eu comemorei com muita alegria
a minha posse, o meu aniversário, fim do meu tratamento. Então, dupla honra para aquele que não desiste, né? Deus não chama desocupado, nunca chamou desocupado. Então, não espera ter tempo, não espera ter muitos recursos, não espera ter as coisas muito favoráveis, porque nada vem fácil. Mas, certamente, Deus abençoa quem não desiste. Leilane, muito obrigado pelo tempo, pelo depoimento, pelo testemunho inspirador. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu que agradeço, eu estou bem emocionada, eu estou bem nervosa, peço desculpa por qualquer coisa. Mas, para mim, hoje em dia, incentivo, principalmente os jovens, a gente às vezes não tem muita maturidade, muita cabeça, mas invista nos estudos, invista no concurso público, coisas que às vezes vocês estão estudando agora no ensino médio, são coisas que você vai ver lá na sua provinha de concurso, e se você chegar lá já bem treinado, quando você chegar no concurso não precisa recapitular tudo de novo, né? E eu incentivo, hoje em dia, através do meu testemunho, né, e da minha aprovação, que cada um invista, né, no serviço público, porque certamente vale muito a pena. Como muitas vezes ouvi de vocês, mestres e professores, em cada live, em cada aula, hoje em dia é o que eu procuro transmitir para as pessoas. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, clique aí no sininho para receber as notificações em primeira mão. E se você está acompanhando pelo Spotify, siga esse podcast, acompanhe as outras entrevistas. Toda semana sai um novo depoimento, uma nova conversa por aqui às 19 horas, às quintas-feiras. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.